escrevi meu TCC que foi sobre o processo, né? Mas eu não necessariamente seria um trabalho prestado para a mãe, mas que pode servir de memória para como a gente está fazendo uma sistematização. Isso. Sim, isso seria um trabalho, só que também sem dúvidas, porque isso exige, né, um bocado de tempo, de esforço, mesmo que seja do ponto de vista de recursos intelectual, inclusive, né, para fazer isso. Também, né? Sim. Uma ideia. Paulo, tu quer começar? Acabei com o café. A primeira que eu coloquei aqui foi diferente, né? Eu coloquei duas, até não sei se é melhor fazer separado mesmo. Sim. Uma atividade é ser feirante e outra é articular a comercialização. Né? Isto. Seriam duas, né? Exatamente, porque uma se articula com a outra, mas não é... São atividades diferentes. Porque, por exemplo, a Motirô saiu da feira lá, saiu não, né? Teve aquele processo, daí a gente voltou a fazer a feira, mas além disso eu fiz outra coisa que foi fazer aquela roda de conversa e abrir essa feira na universidade lá, né? Acho que já é outra. E ainda tem a de motorista no meio dessas... Sim. Dessas... Que pode ser, de repente pode ser uma tarefa. Uma tarefa dentro dessa. Né? Então vou colocar articular comercialização aqui nessa também. Estão querendo desenvolver o cinema e eu acompanhar o desenvolvimento dela para desenvolver a partir daí. Tá. Vamos começar por essa diferente aqui. Daí tem que responder essas perguntas aqui, né? Qual é o resultado que você espera desse trabalho? Vender toda a produção. Pelo menos a que vai para a feira, né? Não toda da associação inteira. Né? Toda a produção que vai para a feira. Melhorar a feira também, né? Melhorar as condições na própria feira, assim. Pode ser, pode-se dizer que tu está buscando melhorar o atendimento, que foi uma das questões que tu salientou uma vez, né? Como conversar com as pessoas.
E até a própria feira, assim, né? Não é uma coisa que a gente está conseguindo fazer, mas, tipo, de trazer ideias para melhorar a feira como um todo, assim, né? Sim. Que gostaria de fazer, talvez. Mas sempre traz, né? Alguma coisa ou outra vem. Sim. Então, se tu espera por esse resultado... Acho que todos eles vão ser associados. Mas acho que quem ocupa mais isso aqui é a nossa. Que tipo de recursos físicos ou técnicos você utiliza para realizar esse trabalho? Uma Kombi, né? Dirigir a Kombi. Bom, não sei, tem que montar a barraca, por exemplo. Montar a barraca. Porque tem que saber montar a barraca, né? Quando vai alguém, tem que saber, alguém que monte, que saiba montar a barraca, né? Sim. Montar a barraca. O ato de vender ali, né? Entregar o produto, pegar o troco, anotar. Vender os produtos. Uma regra Dar troco. ter a data, Fazer conta. o local. Eu coloco por cima. Tem um trabalho assim que é tipo de atrair as pessoas, assim, né? Mas a pauta que não deveria fechar a pauta agora. Porque tem um trabalho de, não sei, meio que conquistar o consumidor e também um trabalho, tipo uma propaganda e um trabalho de troca de conhecimento, assim, né? Tipo, leva um produto, daí tem que falar, a vinagreira serve pra isso aqui serve pra aquilo. Da comercialização. Que é de informação, esclarecimento, de tal, uma relação de troca, né? Que é comum. Propaganda, né? Eu não sei como se chama aqui em português. Não é o conceito da propaganda, porque a propaganda é uma ficha, um cartaz, alguma coisa no sentido. Sim, esse não, esse. Marketing. Esse já está ligado ao atendimento, né? A lógica de bem atender, de estar atento à pessoa, se colocar no lugar dela um pouco. Tem a ver com duas coisas. Uma pode ser simpatia, mas outra pode ser empatia também, ou seja, que são duas coisas diferentes. Porque numa feira, normalmente, as pessoas vão também para conversar, para trocar, para dispor... Mas simpatia. Simpatia já seria aparecendo do quarto-voto. É isso, de perceber o outro, o que ele está querendo. Então é uma diferença, às vezes, quando quem é dono do seu produto, ele demonstra isso conversando a respeito do produto com a pessoa, né? Quando é alguém que só vai para vender, que é só vendedor de uma coisa que ele não produz, essa empatia quase não existe, né? É uma lógica já mais forçada, assim. Do comércio.
Daí aqui, esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Os associados da MAI que comercializam na feira e os consumidores de Matinha. Existem outras pessoas que também realizam esse trabalho? A ideia dessa pergunta é com quem tu reparte esse trabalho, no sentido de como é que tu divide, como é que é dividido esse trabalho, né? Dividido as tarefas dele. E esse aqui e essa quarta? Se existem outras pessoas que também realizam. No caso, quem está fazendo junto, assim, é o Eduardo, né? Daí tem o Makoto, que também ajudou a montar a barraca e vende os produtos. E o seu Zé Inácio agora também está indo, né? Essa semana o Gilbert. Então tem bastante. Antes tinha menos gente, né? Mas agora. Agora está conseguindo repartir mais essas tarefas. Que com relação a essa parte da comercialização, normalmente era o meu modo de operar, assim, né? Começar para depois ver se alguém dava continuidade. E agora, depois desse que a gente conseguiu retomar a feira, eu já estou sentindo que não preciso ir sempre, né? Tá se encaminhando. Então tu quer a partir disso também que outras pessoas assumam essas tarefas para que tu possa fazer outras, né? Para poder fazer melhor as outras que eu já faço, né? Ou inventar outras. Né? Perfeito. Que no caso, o que está me levando lá mais é acompanhar um pouco essa feira da universidade lá, né? Que das últimas vezes que eu fui, eu deixei os produtos lá na feira e fui pra... Mas lá também já tem os meninos que fazem, que é o Diogo e o Pedro, que por exemplo, essa semana eu não fui e eles deram conta de fazer, só que ainda tem a comunicação entre os outros feirantes e eles. Que ficou ainda, muito contigo, então. Que ainda é meio débil. Assim. Ficou centrado em ti essa questão ainda. Legal. Interessante isso. Porque, por exemplo, eu não fui, daí o seu Zé Inácio estava me falando hoje que colheu uma caixa a mais pensando no RU, não pensou nos meninos. E daí disse que chegou lá e levou sorte, que os meninos foram lá e daí buscaram e venderam a caixa de couve que ele levou, né? Mas eu sinto que é uma coisa que às vezes não está bem encaminhada ainda, assim, né? Que nem teve quando a gente fez aquela roda de conversa com os consumidores lá sobre agrofloresta, economia solidária, até eu não sei qual que é que tipo de atividade que é aquela, né? Que aí sim entra uma espécie de uma lógica de promoção, né? De organizar uma promoção, um conhecimento que está associado a uma estratégia de marketing, né? Que pode-se dizer que é uma estratégia. Sim. Só que, claro, ela está ligada com outros conceitos, né? São outros conceitos de construir uma corresponsabilidade com os consumidores, tem uma lógica que é uma outra dinâmica, né? Sim. Que daí, no caso, nessa vez, um encaminhamento que a gente tirou era tentar montar um coletivo com os estudantes da agroecologia e fazer tipo almoços nos espaços que eles têm, assim, né, depois da feira, né? E daí a gente falou sobre fazer isso e tal, e 3 feiras depois eu não consegui mais ir porque tive outras coisas para fazer, né? Daí o pessoal foi fazer a feira e não estava bem conversado, eles não queriam ficar lá almoçando com a piazada e tal, daí isso é uma coisa que
foi feito uma ou duas e não fizeram mais, assim. E daí quando eu voltei já... Mas eu... Como é que tá a turma? Aqui é um pouco mais lenta. É que recém começou a primeira. Nossa, Quanto tempo nós temos? 5 minutos. Tá. Estamos destrinchando demais, então. Uhum. É que nesse... Bom, daí nesse caso, o resultado disso foi essa comercialização lá na universidade mesmo, né? E daí os meninos, em vez de fazer o almoço, eles falaram, tá, mas o que tá sobrando? Então, vamos tentar sair por aí para vender. Daí, tipo, duas pessoas daquelas 40 e poucas pessoas que a gente reuniu se comprometeram em ajudar a vender o excedente da feira, né? Uhum. Existem outras pessoas que realizam. Então, daí cita o nome dessas pessoas? Não precisa, é só... isso, né? Tá bom aí. Tá, quais regras ou normas regulam esse trabalho? Os acordos que vocês construíram. A gente tem um acordo assim, por exemplo, não tem nenhuma diária para quem faz a feira, né? Mas eu pego um pouco de alimento do que vai para a feira, né? E tem uma cota lá de uns R$10 para fazer um lanche, assim. Normalmente eu pego um pastel, assim. E daí a outra coisa é que a parte da... Isso tudo é acordado em que momento? Durante o processo mesmo, conversando com... Não teve uma reunião para decidir isso, assim. Conversando com as próprias pessoas que fazem a feira, ainda mais agora que quem tá produzindo para a feira tá indo fazer, né? Como o Zé Inácio. Daí a gente conversa, mano, pega aí um pastel. E outra coisa é a parte do pagamento, né? Não é a gente que tá fazendo, é a própria Mutirô, então eles que fazem a divisão do pagamento. Eu daria mais problema, digamos, para solucionar. Então a Mutirô já usa aquelas regras que ela construiu. Vocês, no caso, só se beneficiam dessas já colocadas. Daí a gente só distribui depois o pagamento e em troca disso também dá alimento para quem faz esse serviço, que é uma cota e a vale. E quem vai para a feira, acordo de quem vai na semana que vem. Quem tá indo fixo é o Eduardo, né? Daí eu tava indo todas as feiras. Agora quando a gente acorda durante a semana quem precisa ir pra feira, né? Como essa semana a Nel queria ir, ela entrou em contato comigo, entrou em contato com o pessoal. Mas quem tá indo todas as feiras agora é o Eduardo. Né? Então é uma história de a pessoa se ela se oferece. Se auto-oferecer. E o Eduardo então assumiu essa responsabilidade. Sim. Assim como eu assumi junto com ele, fiz 5 feiras junto com ele até para fazer esse trabalho. Mas no caso não tem nenhuma regra, né? Específica, ela vai a cada vez ela vai se ajustando. Eu acho que é isso. Daí tem a questão do combustível, que a gente mantenha o tanque sempre cheio.
e o recurso sai da feira, né? Muito bem, vamos para o outro. Daí eu coloquei articular a comercialização. Qual o resultado que você espera desse trabalho? Viabilizar o que eu espero é viabilizar a comercialização dos associados da Maia. Assim, encontrar novos mercados e melhorar os que já tem, né? Um resultado que pretende realizar, que é necessário, sistematizar melhor, planejar essa produção e a comercialização. E também conseguir organizar melhor o comércio entre os próprios produtores, assim, né? As trocas, né? Conseguir organizar. Entre os próprios. Porque é a ideia de, né, futuramente criar uma moeda social, outras formas de comércio além do... Tipo de recursos físicos ou técnicos do sentido de Por exemplo, tu precisa, para fazer articulação, tu precisa conversar com as pessoas, né? Então tu precisa se locomover, precisa de telefone. Dirigir um carro, né? Combustível. Mas isso, o resto é E tempo? Mental mesmo, assim. Que tempo que tu faz isso? Bom, no caso, para organizar essa feira lá da universidade, por exemplo, e outras vendas que foram feitas fora da feira, né, que em todo esse processo de retomar a feira e conseguir dar conta das sobras, às vezes é o meio-dia depois da feira, assim. Então eu tenho dedicado as quartas-feiras, né? Então de manhã pra feira e de tarde às vezes eu tenho que me virar pra ainda vender o que sobrou da feira, né? Ou aqui em Morretes ou lá em Matinhos mesmo. Então acho, sei lá, para esse tipo de trabalho é um pouco que eu utilizo minha rede de contatos, assim, né? Às vezes eu tenho que vender, conheço um monte de gente, passo de casa em casa. Ou a cara de pau mesmo, que é se chegar pessoas que você não conhece mesmo, quer comprar. Sim, que é um conhecimento, né? Que é uma forma desinibido de desenvoltura.
Teve um bom tempo que a gente ficou articulando lá com o RU para vender para ele. Nossa leitura do louco, agora a gente está falando. Você conheceu a equipe das mulheres da evolução da Bom, esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Ele beneficia os associados da MAI que acessam essa comercialização e os consumidores, né? Tanto de Matinhos quanto de Marrex. Quando tu fala dos consumidores, tem alguma coisa específica ou não? Como assim? Eu diria assim, no sentido de que tu tá ligado a uma história de também criar uma rede de consumidores responsáveis, solidários, coisa e tal, né? Sim. Também tá um pouquinho direcionado para isso. Sim. Porque acaba que... Não é só um consumidor para o consumidor, né? Um consumidor... Sim. Está interessado num consumidor mais engajado, né? Mais consciente do que está por trás daquele produto, né? Principalmente esses que eu vendo fora da feira, que daí a gente ainda tem mais conversa pro... Né? Ah, não, esse aqui é da Agrofloresta é isso. Então... De certa forma é um pouco de um mapeamento assim também, né? Porque a gente ainda não tem uma forma de comercialização coletiva com essas pessoas, mas eu sei quem são as pessoas que consomem porque tem algum tipo de comprometimento, assim, né? Que seria, digamos, possível de se criar um processo de relação mais forte, assim, né? Então, que outros que realizam essa atividade? Que tu pode repartir esse trabalho, dividir ele? Olha, a maior parte ainda fica comigo, mas com o Eduardo a gente fez algumas vezes, assim, né? Tipo, negociar com a RU. Teve algumas vendas que o Eduardo participou, assim. Mas a maior parte do É o único que tu tem feito essa divisão desse trabalho aí. A Amora também já me ajudou a fazer algumas vendas aí ali no posto de saúde. Dá pra ouvir. Você quer passar direto para Enrolar. E a segunda e a última, as normas. Ou seja, regras criadas para isso. Pode ser? Essa não existe. Ou pelo menos assim ela é mais... Ela tá em ti, né? Tu mesmo tu criou um procedimento teu, né? Se tu tivesse aquela história do sósia, se tu tivesse que passar isso para outra pessoa, você teria que fazer uma investigação em ti mesmo para saber como é que tu construiu tudo isso, né? Sim. Isso é quase que insubstituível. Assim. Porque é um negócio assim que é até difícil de explicar, assim, porque é o tipo de trabalho que você, até quando não está trabalhando, você está trabalhando, né? Você fica pensando sobre aquilo, né? Tem várias coisas que fomentam isso, né? Eu estudei já um pouco do Banco Palmas, um pouco outras experiências que me ajudam a pensar essas coisas, assim. Vai estruturando na mente uma coisa que você começa a fazer agora, mas sabe que lá na frente vai se transformando. Mas não tem muita regra pra isso. Talvez se investigar melhor consegue encontrar, assim.
Ok, passando para outra. Tá com 6 no 16, né? Articulação com outras. Tem mais umas 3 folhas aqui. Deixa eu ver. Só falta no 6, só o último. Tá. Articulação com outras organizações. Aham, deixa eu ver outra. Mobilizar mutirões. Daí. Aham, essa é boa. Assistência técnica, troca de saberes. Essa que tá ligada com o mutirão. Divulgação e propaganda. Beleza. Então, vamos por uma dessas aqui primeiro. Os mutirões aqui. Pode ser. Mobilizar mutirões. Agente explicador. Mobilizar mutirões. O que é isso? Levemente bem Bom, eu acho que é a função de criar grupos de coletivos de trabalho para fazer mutirões. Muito bem, essa é boa. Não é impossível. O que tu faz para fazer isso? Não, pelo menos é só. Que resultado tu espera dessa? Bom, o resultado é a multiplicação das agroflorestas, né? E dos agrofloresteiros, né? Tem mais gente engajada em fazer agrofloresta. A outra digamos, um fortalecimento comunitário, assim, né? Um fortalecimento desses coletivos e conseguir melhorar a eficiência desses mutirões, assim, né? desses trabalhos e a eficiência das próprias agroflorestas. Assim. A outra coisa é multiplicar o conhecimento que eu tenho, né, que eu recebi, assim, para que tenham outras pessoas que também tenham capacidade para fazer esse trabalho de multiplicar a floresta. Né? Tu vê que é uma espécie de ensinar, no caso, né? Sim. De capacitar, de ensinar. Sim, porque, por exemplo, a gente lida muito com gente que veio da cidade, que está comprando terra agora, então, né, para ajudar a criar o grupo, além de criar a relação, é criar aptidão técnica para fazer os canteiros, né? Para produzir. Né? E um objetivo individual também é conseguir melhorar minhas próprias agroflorestas e minha produção, assim. Então, ao mesmo tempo que tu ensina, tu aprende, tu vai melhorar a si mesmo ensinando. Sim. Inclusive a força da união das pessoas trabalhando consegue dinamizar as minhas áreas e as áreas que eu trabalho. Sim, também tem o tema da troca, no caso. Você não tem um cabo do teu telefone? Tem. Troca de Mas aqui que eu não peguei. pedidos, esforço. Caiu? Não sei. Eu senti. Esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Não, antes é um pouco que tipo de recursos físicos que tu precisa para fazer isso.
À disposição, algumas ferramentas, né? Um facão, uma bainha, dependendo do trabalho, né? Às vezes uma tesoura de poda, as ferramentas em geral. Às vezes alguma ferramenta para me movimentar, uma bicicleta, normalmente de bicicleta ou de carro. Acho que mais é isso, daí o meu próprio conhecimento, né? E também tem um conhecimento assim que é mais difícil de mensurar, assim, que é o conhecimento de lidar com as pessoas, assim, né? De entender o que está acontecendo naquele grupo ali, né? Por que o mutirão tá bem, por que não tá? Uma ferramenta que usa muito é a paciência. Tem que usar bastante. Paciência pra quê? Por exemplo, às vezes você tá num grupo lá e o cara quer fazer um negócio na roça dele que você sabe que não vai dar certo. Você fala pro cara, o cara ainda teima que tem que fazer aquilo. E daí você tem que esperar ver o resultado do negócio pra daí, sei lá, 6 meses depois o cara fala, pô, aquilo que você me falou podia ter feito de outro jeito. Ou sei lá, você tá num grupo novo e a galera chega 9 horas no mutirão, sem ferramenta, né? Então, e esse se dirige para quem esse? Para os associados da MAI e para quem quer aprender a fazer agrofloresta, né? Acho que dá até para botar isso. É isso, né? Tem muita gente que não faz parte da associação, vem me procurar. Se tiver disponível. Tu divide esse trabalho com outras pessoas? Sim. O Cláudio, um cara que Depois que não tem problema, porque a gente faz bastante isso. Anel Clube. E tinha o Nelson, Namastê. Que tu tem em termos de regras sobre isso? Como é que vocês constroem essas? Os horários, quem traz as ferramentas. Por exemplo, no verão tenta começar às 7, né? Dá pra colocar como que o horário é 8 horas da manhã. Outro acordo é... Então, esses horários ainda tem dificuldade ainda. Tem. É porque depende de cada grupo, sim, também, né? Porque são tantos... Que nem agora eu tô trabalhando com o grupo do Marumbi, né?
Com eles é uma dinâmica diferente de quando eu trabalhava com o pessoal do Pantanal, que é diferente do pessoal do Sarapiá. Então cada grupo tem uma coisa. Tem mutirão que é de meio-dia, tem mutirão que é de um dia. Tem grupo que faz mutirão só para agrofloresta, tem outros que fazem outras coisas no mutirão. Bom, né? Dá vontade de ficar passando E essa tem a regra básica assim de trabalhar na área de todos para receber o mutirão na tua área. Assim. Ela foi com fator e foi. Passo o dia inteiro. Então tá. Mais uma só pra gente fazer. Já faz ela direto com todo mundo, começa por ela aí. A gente não fez todas. Pelo tempo a gente fez só duas. Tá. Vocês só fizeram só duas? Ah, bom. Ah, então tá. Vamos lá. Falou mais também de escrevendo. Sim, essa é uma. São as principais aí aqui, a gente vai ter a oportunidade de ir acrescentando essas outras. Então tá. Porque fizemos um exercício, quem sabe a gente vai aperfeiçoando isso, né? No sentido de que... Tá gravando aí? Tá. Tem que cuidar, senão depois a gente perde as informações. Aquela fala do Gilbert que a gente perdeu. Importante. Bom, vamos começar então. A ideia então é o tempo, a gente não tem muito tempo para aprofundar em todas elas. Talvez sejam muitos elementos que tem ali para cada um desses trabalhos, mas essa é realmente uma primeira aproximação. Então vamos seguir. Quem que se habilita aí começar o serviço por essa última aí que vocês. Pode ser?